Pessoal, boa noite. É, Agora nós vamos entrar em estatística, em medidas de posição. E junto, a gente já estuda medidas de posição e medidas de dispersão, porque ao fazer esses dois conteúdos, eu dou uma questão para dados não agrupados em série, tá certo? Já completa a questão. Entendeu? Porque geralmente nos livros vem medidas de posição para dados não agrupados, dados agrupados sem intervalos e dados agrupados com intervalo, tá certo? Então, para mim dar uma questão completa, eu dou medidas de posição e medidas de dispersão, tá certo? Já junto. Então aqui, ó, para dados não agrupados. Olha aqui, ó, as medidas de posição mais importantes são consideradas medidas de posição na estatística, tá certo? As mais importantes são as medidas elas são chamadas medidas de tendência central. Quem são as medidas de tendência central? Olha aqui, ó. São a média aritmética, a mediana e a moda, tá certo? E dentro de medidas de posição, existem as chamadas medidas, as separatrizes, que são a mediana, que também entra aqui, o quartil, você vai ver qual a relação que existe mediana com quartil, e os percentil, tá certo? Então são essas medidas de posição. No fundo nós vamos estudar média aritmética, moda, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, tá certo? Nessa matéria. Percentil eu não cobro nessa matéria não, tá certo? Nas outras matérias, lá na última matéria, que é distribuição de frequência com intervalo, que eu vou cobrar. As medidas de dispersão são amplitude total, variância e desvio padrão. E por último, coeficiente de variação. Então agora, vamos ver as fórmulas que se usa para calcular. Olha aqui, ó. A média aritmética é usado esse símbolo, somatório XG sobre N. Ó, somatório XG, somatório de você soma todos os dados, a média normal, que às vezes aprende até na quinta série, e divide pelo número de dados. Se eu somei o salário de 15 pessoas, se eu quero achar a média, eu divido por 15, ok? Moda já não é cálculo, é uma regra. É o valor que mais se repete na série. E se tiver dois valores que repetem a mesma quantidade de vezes, você tem 20 números, né? 20 dados. Desses 20, dois deles repetiram 3 vezes. Então a moda é esses dois. Aí, aí a gente fala que essa série ela é bimodal. Se acontecer de 3 números repetir a mesma quantidade de vezes, um número lá repetiu 4 vezes, ele repetiu, o número repetiu 3 vezes, então a série é trimodal. Presta bem atenção, se nenhum número repetir, você não pode falar que a série é zero, não. Você tem que falar que a série é amodal. Se nenhum número repetiu, a série é zero. Não, a série é amodal. Significa que ela não tem moda, tá certo? Quando nenhum número se repete. A mediana, essa aqui é outra regra interessante. Você vai pegar todos os números, colocar os valores em ordem crescente. A teoria fala que pode ser em ordem decrescente, mas a gente sempre vai trabalhar com ordem crescente. Coloca os valores em ordem crescente e localiza o valor central, o valor que estiver no meio. Se eu tenho 9 números, vai ter um que vai estar no meio. Se eu tenho 15 números, vai ter então no meio. E quando for par? Quando for par, você vai ter 2 números no meio. 10 números, vai ter 2 números no meio. Concorda? O 5 e o 6 vai estar no meio. 4 de um lado, 4 do outro. Aí você pega esses dois valores, soma e divide por 2. Quando for número par, os dados for número par, vai ter 2 valores centralizados. Pega e divide por 2. Primeiro quartil. Primeiro quartil você vai pegar o número de dados que você tem 15 dados. Divide por 4.
Primeiro quartil significa 25%, por isso que divide por 4. Aí você pega o número inteiro, 3,7, 3,2, você pega, se deu 3,7, você pega 4, 3,2, você pega 3. Isso não é o primeiro quartil, isso é a posição na qual se localiza o primeiro quartil, tá certo? Tem aluno que só faz esse cálculo e pronto. Não, você está localizando a posição do elemento. O terceiro quartil, certo? O terceiro quartil, ó, do mesmo jeito, tá certo? Ó, faz-se 3 vezes n, que é o número de dados que você tem, divide por 4. Você localiza a posição do elemento, tá certo? Entendeu? Devia colocar, localize a posição do elemento correspondente, tá certo? Variância. Variância você vai fazer o seguinte, olha aqui, ó. Variância, você vai pegar todos os valores, elevar ao quadrado e somar. Pega o valor, eleva ao quadrado, soma. Pega o segundo valor, eleva ao quadrado, soma. Aí depois você faz toda essa somatória ao quadrado, certo? Você divide por n menos a média ao quadrado. É variância. A variância não tem uma explicação lógica para calcular a variância. A única explicação lógica para a variância, que é um valor que você calcula, que antecede ao desvio padrão. Tá certo? Desvio padrão é o seguinte: você tem uma sala, a média da sala, por exemplo, foi 7. E se o desvio padrão foi 1, significa que a maioria dos alunos, a nota dos alunos ficaram entre 6 e 8. 6 e 8. Um a menos, um abaixo. Se você pegar 2 vezes o desvio padrão, falar que aí fala que mais porcentagem dá. Mais alunos ficaram entre 5 e 9. Então, existe até leis que falam sobre isso de alguns matemáticos, tá certo? Que eu não vou cobrar, só explico o que seria o desvio padrão. Desvio padrão. E o último cálculo que você faz é o coeficiente de variação. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Ok? Agora vocês vão ver como é que é muito gostoso fazer esse cálculo na prática. Essa matéria que eu estou entrando agora é a melhor matéria, melhor parte da estatística, certo? Onde é que os alunos vão bem nas provas, certo? Semestre passado, você vê de 60 alunos, 24 alunos tiraram acima de 4 e 23 alunos tiraram acima de 3 nessa primeira matéria. Na segunda matéria, já aperta um pouco a estatística, ok? Muito obrigado.